Oi pessoal, nossa aula hoje, aqui quem fala é a professora Régia. Nossa aula hoje será de História com o tema a Reforma Protestante, também conhecida como Reforma Religiosa. Tanto faz você ouvir Reforma Protestante como Reforma Religiosa, todas têm os mesmos objetivos. E para falar da reforma, nós vamos falar da instituição mais rica da época, que era a Igreja Católica. A Igreja Católica ela era poderosíssima, ela tinha grande poder aquisitivo. Ela era quem mandava e desmandava, principalmente na parte da Europa Ocidental. Então, tudo era pertencente à Igreja. Ela era poderosa, ela tinha grande poder, grandes riquezas. E por ter essas riquezas, infelizmente, devido à sua grande riqueza, ela perdeu os princípios que era dado à Igreja e passou mais a se preocupar com a questão de poder aquisitivo, de poder político, e não mais tanto a questão da religiosidade, mas sim a questão política. E aí, diante disso, nós tivemos um clero corrupto. Quem era o clero? Era o padre, bispo, arcebispo, papa, todos pertenciam ao clero. Por que corrupto? Porque esses papas, esses bispos, eram pessoas da alta nobreza, pessoas riquíssimas. Então, o Papa, nesta época aí, o bispo não poderia ser da classe baixa, e sim só da classe alta. Por quê? Porque eles compravam seus cargos diante da simonia. E o que foi a simonia? Era a compra e venda de cargos eclesiásticos ou de relíquias sagradas. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, João quer ser Papa. Para isso, João é da nobreza, riquíssimo. Então, João mandava o pai dele comprar o cargo de Papa. E ele se tornava um Papa, segundo a simonia. Venda de relíquias, por exemplo, Maria. Maria morreu e deixou os cabelos de Maria. O cabelo de Maria, cada fio do cabelo de Maria era vendido. E as pessoas compravam e acreditavam em tudo que a igreja determinava. Tudo era consequência do que a igreja dizia. A igreja dizia que as pessoas não poderiam ter lucro, mas a igreja era quem mais tinha lucro, era mais rica. A igreja dizia que se você nasceu pobre, foi consequência do seu pecado, você tinha que morrer pobre. Quem nasceu rico é porque tinha poucos pecados e tinha que viver rico. E o povo acreditava no que a igreja determinava. Aí veio as indulgências. O que é indulgência? Indulgência é perdão. Perdão de quê, professora? Por exemplo, eu cometi um crime. Aí eu chego lá e digo assim, vou me confessar. Aí lá adiante eu digo assim, eu cometi um crime, eu matei fulano e tal, mas eu quero que o padre me perdoe, ou então o bispo me perdoe. Aí com isso ele dizia, se você pagar uma determinada quantia, que é a indulgência, você está perdoado dos seus pecados. Eles achavam que eu tinha poder de perdoar as pessoas diante dos crimes que as pessoas cometiam. Isso é no caso das vendas de indulgências. E a venda de indulgência vai ser um dos grandes objetivos para que surgissem as reformas, os reformadores. E os principais reformadores que nós vamos ter, que é o desenvolvimento da reforma, nós vamos ter aqui, luteranismo, que o principal reformador foi Lutero. Martinho Lutero. No ano de 1517, Martinho Lutero, ele era um monge que pertencia à Igreja Católica. E Martinho Lutero começou a observar que o que ele estudava na Bíblia não era a mesma coisa que a Igreja pregava. Aí ele foi contra a venda de indulgências. Com isso, Martinho Lutero criou as 95 teses, chamadas 95 teses de Lutero. E ele pregou na igreja. Quando ele pregou essas 95 teses de Lutero, colocou todas elas lá na igreja, Martinho Lutero passou a ser visto com outros olhos pela Igreja Católica. Eles começaram a perseguir Martinho Lutero pelas suas teses e pelas suas definições que ele dizia contra a indulgência, contra a simonia, contra o clero corrupto. Com isso, Martinho Lutero pegou a Bíblia e a traduziu para o alemão. Porque a Bíblia antes, só quem lia era o alto clero, ou seja, só a igreja que tinha acesso à Bíblia. Ninguém mais tinha acesso à Bíblia. As missas eram colocadas em latim.
As pessoas tinham que, só entendiam o que era o amém, que o amém em todas as línguas é um só. Com isso, Martinho Lutero, revoltado contra a Igreja Católica, ele disse que as pessoas, a Igreja Católica dizia que a gente era salvo pelas nossas obras. E Martinho Lutero disse que não, que a salvação vem pela fé e a interpretação da Bíblia. Então, a salvação, segundo o luteranismo, ela vem pela fé. A salvação, segundo a Igreja Católica, ela vem pelas obras. E isso já foi uma contradição colocada entre Martinho e a Igreja Católica. Ele já foi contra os princípios católicos. Martinho Lutero, ele perdeu o cargo dele de monge. Com isso, ele foi excomungado da Igreja. O Papa excomungou Martinho Lutero, ele não pertencia mais à Igreja Católica. Ele foi perseguido até que ele foi para a Alemanha. Lá na Alemanha ele teve apoio dos reis alemães, que também estavam cansados de serem subjugados ao poder aquisitivo da Igreja. E eles queriam ter o seu próprio poder. Aí ajudaram Martinho Lutero nesta reforma. Outro grande reformador foi João Calvino, que fundou o Calvinismo. João Calvino, que fundou o Calvinismo, que o Calvinismo tinha a predestinação. Segundo João Calvino, o homem nascia predestinado para viver e ser rico, ou então predestinado para viver e ser pobre, ou então predestinado a tal idade morrer, ou predestinado a viver até uma determinada idade. Essa era uma das características do calvinismo. Outra característica do calvinismo era o trabalho. Para os calvinistas, o homem poderia ter lucro. Então, essa já era contra o que a Igreja Católica determinava, que a Igreja dizia que não era para ter lucro. Já o calvinismo não. Segundo o trabalho, o homem tinha lucro, o homem poderia enriquecer, o homem poderia se tornar poderoso. Calvino também dizia assim: o homem que não trabalha não merece comer. Essa é uma das definições de João Calvino com o calvinismo. A salvação para os calvinistas era assim, ó. Segundo João, a teoria calvinista, né, a Igreja Calvinista, eles diziam que as pessoas, que Deus dizia que alguns nasciam e teriam a salvação, outros nasciam e seriam condenados. Essa era a teoria dos calvinistas. Outra igreja que surgiu contra a Igreja Católica foi o anglicanismo. Uma igreja anglicana que foi criada, surgiu na Inglaterra. Por que ela surgiu na Inglaterra? Lá na Inglaterra existia um rei. Esse rei era Henrique VIII. Henrique VIII era o rei da Inglaterra e ele era casado com Catarina de Aragão. Catarina de Aragão não tinha dado um filho herdeiro a ele, um homem. Eles tentaram várias vezes, mas ela só lhe deu uma filha, que era chamada Maria. Com isso, Catarina de Aragão ela era muito católica fervorosa, e Henrique VIII queria tirar o poder da Igreja Católica. Com isso, quando ele criou a Igreja Anglicana, ela continuou ainda com muitos princípios católicos, mas só que quem mandava na igreja era o próprio Henrique. Ele pediu ao Papa a separação de Catarina de Aragão. O Papa não aceitou, porque ele queria casar com uma dama da corte chamada-se Ana Bolena, porque ele queria um herdeiro para o seu trono. Mas a igreja não aceitou o pedido de Henrique VIII. Com isso, Henrique VIII, apoiado pelo parlamento, criou o anglicanismo. Através da igreja anglicana, ele seria o chefe dessa igreja. E através, para ser o chefe, ele criou o ato de supremacia. E o que é o ato de supremacia? O ato de supremacia é onde o rei da Inglaterra, ele tem poder de se tornar o chefe supremo da igreja e chefe supremo do Estado, através do ato de supremacia. E Henrique VIII se tornou agora, não tinha mais o poder da Igreja Católica dentro da Inglaterra. A única religião que prevalecia na Inglaterra
era o anglicanismo, fundada pelo próprio Henrique VIII. Essa religião também ela era mais política do que com princípios religiosos, porque ela estava mais favorável aos reis do que à própria população. Mas Henrique alcançou seus objetivos quando tirou o poder da igreja. E aí, gente, vocês viram as religiões criadas, que foi o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Espero que tenham compreendido o conteúdo.